Fala aí, beleza? Peoples, tudo tranquilo? Todo mundo querendo estudar? Mais ou menos? Você gosta do meu canal? Se gosta, dá um like aí, curte, segue o canal. Se não gosta, tá vendo o que aqui? Curte também, dá um like, dá uma moralzinha aí, tá bom? Faço com o maior carinho. Hoje o objetivo da aula é falar sobre uma introdução à unidade de medidas, tá? A gente vai aprofundar esse assunto ao longo do ano, aí, ao longo do nosso curso aqui no canal DeepMath, mas o objetivo é fazer uma introdução, né? O que são unidades de medida, o que são instrumentos de medida, quando são usados, para que são usados, algumas incoerências, tá bom? Vem comigo, tamo junto? Vou compartilhar a tela com vocês então, hein? A gente está usando como referência o livro do Imenes, tá? É um livro aplicado ao ensino fundamental excelente, top de linha, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, compartilhando a tela com vocês em 3, 2, 1, compartilhando o meu livro com vocês. Vamos lá. Especificamente, para quem não tem o livro, né? Eu estou tratando do capítulo 5 do livro do 7º ano, tá bom? Mas que serve para qualquer idade, se você estiver usando ou aprendendo sistemas de medida. Tranquilo? Então, o que é um sistema ou uma unidade de medida, né? Quando a gente fala em medida, a gente está medindo uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, quantificado, tá bom? E toda grandeza tem associado a ela uma medida, uma unidade, né? Quando eu pergunto para alguns alunos assim, como é que a gente mede velocidade? Aí o aluno fala para mim, a gente mede velocidade do carro do meu pai em quilômetros por hora. Cuidado, quilômetros por hora é uma unidade de velocidade. A grandeza é velocidade. Um instrumento que mede velocidade chama-se velocímetro. E a unidade que os carros costumam usar é quilômetros por hora. Então, veja bem, existe um medidor que mede determinada grandeza e essa grandeza tem uma unidade de medida. Não confunda uma coisa com a outra. Beleza? Se eu perguntar para você como é que você mede o tempo, não vai me dizer que mede o tempo em horas, o tempo em minutos. Você mede o tempo com um relógio, com um cronômetro. Então, o medidor é o relógio, o medidor é o cronômetro. Ele mede em que unidade? Aí pode ser hora, minuto, segundo, milésimos e tal, não importa. Tranquilo? Beleza? Tamo junto? Então, vamos lá. Para começar bem, esse é um capítulo sobre medidas. O tema da aula é medidas. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, ok? Eu vou tratar tudo com vocês. Tá me vendo aqui na câmerazinha? Tamo junto? Beleza? Anota tudo que eu falar, tá bom, pessoal? Anota, resume. Quem tem o livro, sublinha, beleza? Então, ó, por isso não é necessário nenhum exemplo ou conhecimento prévio, ok? Tamo junto? Foi? Então tá bom. Vamos lá. Instrumentos e unidades de medida. Olha a tirinha. A enfermeira, a médica, seja lá quem for, né? Vai lá no menininho e fala: "Xiii, você tá quentinho. Deixe-me ver quantos quilos de febre você está." Olha quanta incoerência. Ela diz: "Deixe-me ver quantos quilos de febre você está." E pega, não sei se dá para vocês perceberem, pega uma fita métrica. Então tem um monte de incoerência aí, né? Primeiro, febre é medida por uma temperatura. Temperatura se mede com o quê, galera? Fala aí para mim. Pensa aí. Temperatura se mede com termômetro, beleza? E para nós, brasileiros, para nós, usamos uma determinada escala de temperatura. Essa escala chama-se graus Celsius. Então, veja bem, eu tenho um medidor de temperatura, que é o termômetro, né? Ele mede a grandeza temperatura, e essa grandeza temperatura, para nós, é medida em graus Celsius. A fita métrica não mede temperatura, a fita métrica mede comprimento, que pode ser em metros, centímetros, quilômetros, milímetros, aí depende do que você queira medir, tá? Por que eu estou falando que o nosso termômetro mede em Celsius?
Porque se você for para os Estados Unidos, por exemplo, é muito provável que os termômetros lá estejam em outra escala, uma escala chamada Fahrenheit, ou Fahrenheit. Ó, vou mostrar para vocês outra tela aqui, ó. Vou trazer para cá, estava aberto no meu outro monitor. Vamos lá, tem uma imagem aqui, que eu peguei no Google, que diz: Los Angeles pinta suas ruas de branco para baixar os termômetros. Olha a temperatura do termômetro, gente, 103 graus. Caramba, 103 graus é mais, se fosse em graus Celsius, é mais do que a temperatura de ebulição da água. Todos nós estaríamos mortos, fervendo, sendo cozinhados. Mas lá em Los Angeles você consegue sobreviver. Por quê? Porque o termômetro está numa escala chamada Fahrenheit. 1 grau Celsius não equivale a 1 grau Fahrenheit. Tá bom? Existe uma relação de conversão. Existe uma fórmula para medir isso. Essa fórmula é a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. É assim, ó. Vocês não precisam decorar isso agora, não. Isso vocês vão aprender em física, com mais calma, em outro momento. Então, existem várias maneiras de se converter uma na outra, né? Mas a fórmula básica é essa daqui, ó. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Ou seja, se eu quiser saber quanto vale 103 graus Fahrenheit em Celsius, o que eu tenho que fazer? F menos 32. Então, eu vou fazer 103 menos 32. O resultado eu vou dividir por 9. E o resultado eu vou multiplicar por 5. Ih, dá um trabalho danado. Dá. Tem um monte de aplicativo que já faz isso. Ó. Por exemplo, aqui, ó. O próprio Google, quando você fala conversão de Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius, ele já te dá um. Ó. Se eu botar aqui, tá 32, né? Então, 32 graus Fahrenheit equivale a 0 graus Celsius. Então, se eu botar 103, olha lá, 39,4 aproximadamente graus Celsius. Então, 103 graus Celsius lá em Los Angeles, 103 graus Fahrenheit lá em Los Angeles, equivale a quase 40 graus Celsius, 39,44 graus Celsius. Tudo bem? Beleza? Entenderam que a temperatura, assim como qualquer outra grandeza, pode ter várias unidades de medida? Comprimento tem várias, tempo tem várias, temperatura tem várias, massa tem várias, ok? Então, instrumentos de medida é uma coisa, o que se mede, a grandeza, é outra coisa, e cada uma delas tem a sua unidade de medida. Vamos voltar aqui para o nosso livro, tá bom? O que mais que tem de importante aí? Vamos lá, para a próxima página do livro. Ele fala: essa unidade termométrica foi criada em 1742, a unidade Celsius, tá bom? Pelo Anders Celsius, que viveu de 1701 a 1744, informação só para matar a curiosidade. Por exemplo, imagina que a gente queira medir ângulo. Existe um medidor para ângulo? Existe, né? O transferidor. Ele mede o ângulo. Em quê? Em graus. Poxa, mas graus Celsius é o mesmo grau do transferidor? Não. O termo grau é usado para muitas coisas, né? Por exemplo, eu tive uma queimadura de 1º grau, 2º grau. Isso é uma coisa, né? O ângulo está aberto de 30 graus. Isso é outra coisa. A minha temperatura é de 20, sei lá, de 30 graus, né? Hipotermia, né? Temperatura média do corpo humano, 36 graus, né? As mulheres costumam ser um pouquinho mais quentes e tal. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. É disso que ele está tratando aqui. Continuando, né? Quando medimos a massa dos objetos, o grama é a unidade que a gente vê em geral nas balanças. O grama, masculino. Tá? A grama é aquilo que, sei lá, que o boi pasta, onde você joga futebol. Tá bom? Beleza? Então, unidades de massa, grama, quilograma, tá? Centigrama, miligrama. Quem é que mede? Qual é o instrumento de medida para medir a massa? Balança em geral, né? Tranquilo? Ok. Mas, Igor, será que eu posso inventar o meu medidor? Você pode estar me perguntando. Pode. Existem medidores que não são convencionais.
Por exemplo, a xícara, né? A receita fala lá 2 xícaras de chá, mas existem xícaras de vários modelos, né, cara? Então, é só para você ter uma base. Uma vez, vou pegar aqui uma caneta, ó, uma canetinha. Eu estava na faculdade. Aí um professor perguntou para a gente, na faculdade, se era possível a gente medir a altura de um prédio com uma caneta. Primeiro ele perguntou assim, como é que vocês mediriam a altura de um prédio? E todo mundo deu um monte de solução baseado numa fita métrica, né? Pegaria uma fita métrica do topo até o solo. Pô, mas não tem uma fita métrica tão grande. Ah, então eu ia medindo aos poucos e depois somaria tudo. Poderia, por exemplo, pegar uma corda, jogar lá de cima, depois medir a corda com a fita métrica, mas tudo acabava na fita métrica. Aí ele falou assim, e se eu der uma caneta para vocês? Como é que vocês poderiam medir a altura de um prédio com essa caneta? E aí? Uma solução trivial seria medir o tamanho da caneta e ver lá quantas canetinhas o prédio tem de altura. Medindo através da mesma corda, né, que eu falei que lançava lá de cima. Poderia. Aí ele deu uma sugestão que eu achei legal. Para quem entende um pouco de física, você pode simplesmente abandonar essa caneta lá do alto do prédio e calcular quanto tempo ela leva para chegar até o solo. E através das fórmulas de queda livre, calcular a altura do prédio, sabendo o tempo que a caneta levou para chegar ao solo, né? Essa fórmula é mais ou menos pegar esse tempo, elevar ao quadrado, multiplicar pela gravidade, que é mais ou menos 9,81, dividir por 2. Seria mais ou menos a altura desse prédio. Também. Então, existem formas alternativas para você calcular coisas que não são tão convencionais. E você pode usar isso, né? Tranquilo? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Lembre, né, que o objetivo dessa introdução é entender a diferença entre instrumentos de medida, grandeza e unidades de medida. Saber que essas relações elas são diferentes entre si e que um mesmo medidor pode medir várias grandezas. Também tem isso, né? Existe um multímetro, por exemplo, que mede a voltagem de uma tomada, que mede a tensão dessa tomada, mede a resistência, mede a corrente, mede muitas coisas. Existem elementos, existem instrumentos que medem mais de uma coisa, tá? E grandezas podem ser medidas em mais de uma unidade. Tranquilo? Beleza? Então, essa introdução a gente para por aqui e depois a gente aprofunda no sistema métrico decimal, nas unidades convencionais e tudo que a gente precisa saber a mais. Beleza? Tamo junto? Beijo, galera. Tchau. Fala, galera. Rapidinho, ó. Resolvi voltar para finalizar com um assunto que eu acho que é melhor a gente encaixar logo nesse vídeo aí, porque fala de uma visão geral sobre unidade de medida. Então, vamos fazer um apanhado completo aí, né? Vocês estão vendo aí na tela a Lua e a Terra, né? Vocês já pararam para se perguntar como é que é possível medir, né, já que estamos falando em unidade de medida, como é possível medir a distância da Lua até a Terra, que é de mais ou menos 384 mil quilômetros? Como é que os cientistas fazem isso? Não tem uma trena, não tem uma régua, né? Não tem a canetinha para eu ir botando canetinhas até a Lua. Como é que é feito isso? Existe, pessoal, um refletor, uma espécie de espelho lá na Lua. Alguém foi lá e botou esse espelho lá. Os cientistas aqui da Terra disparam um laser que atinge exatamente esse espelho. Então, ele bate e volta. Com esse tempo de reflexão desse raio laser, e sabendo qual é a velocidade desse laser, né, a gente tem o tempo e tem a velocidade. A velocidade de um laser é mais ou menos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Aí você vê quantos segundos ele leva para voltar.
Então, se são 300 mil quilômetros a cada segundo, com o tempo que ele fez, quantos quilômetros ele vai andar, uma proporçãozinha, tá bom? Para a gente ter uma ideia, essa distância é de 384 mil quilômetros aproximadamente. É claro que existem alguns erros, algumas aproximações, beleza? Por isso a unidade é quilômetros e não centímetros, para evitar um número muito grande, né? Para evitar possibilidade de erro, tá bom? E aqui a gente tem essa fala, né? Toda medida é acompanhada de uma margem de erro. A distância da Terra até a Lua foi dada em quilômetros. Também poderia ser em centímetros, tá bom? Mas não faz muito sentido, né, botar um número tão grande, ok? Tá? Então, existem outros medidores que talvez a gente não esteja acostumado, que podem também ser usados. Tranquilo? Nem sempre essa medida vai ser uma medida direta. Aqui, com a questão do laser, a gente calcula o tempo. Com o tempo e sabendo a velocidade, eu calculo a distância. Ok? Beleza? Tamo junto, então. Podemos finalizar. Abraço!